Olha só que milagre, olha só que doideira. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e temos o quarto vídeo de contratação nas últimas 2 semanas. Vamos aproveitar esse momento e rezar todo dia para que elas deem certo. Brian Angulo, 26 anos, centroavante equatoriano que estava no Cruz Azul do México e que chega de graça ao Santos, contratação do estilo que essa diretoria gosta, pois rescindiu seu contrato com o time mexicano, onde estava desde 2019. Ele só abriu mão de alguns salários lá e vem de graça ao Santos. Ótimo modelo, não temos certeza ainda do tempo de contrato, ninguém conseguiu apurar isso ainda. Claro que quando o Santos noticiar, a gente volta aqui e passa para vocês, não tem o menor problema, como eu fiz ontem sobre o Johan Julio, trouxe uma atualização, a gente atualiza sobre o Angulo também, e vamos fazer a análise de mais um jogador contratado pelo Santos. Assim que a gente souber o tempo de contrato, enfim, isso for noticiado, se você baixar aqui no link na descrição, o OneFootball vai pingar na sua tela. Então você já vai vir para análise aqui no Vim de Santos, sabendo da notícia, e aí vai procurar minha opinião, que é o que a gente faz aqui. Dá opinião, que costuma ser um grande erro, e análises, que aí depende do gosto de cada um. No OneFootball você tem as notícias do Santos de graça, é só marcar o Peixão, o Peixaço, como o seu clube do coração. Que é o que você vai fazer se baixar, porque é assim que funciona. Se você está me assistindo, 99,99999% de chance de você ser santista, então tem algum futebol no seu celular. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo sobre Brian Angulo, como eu disse, 26 anos, equatoriano, não na melhor fase da carreira, mas se tivesse na melhor fase da carreira, sejamos sinceros, nem o Cruz Azul aceitaria uma rescisão, nem o Santos teria bala para contratar, se fosse o caso. Mas vamos pontuar isso daqui a pouquinho. É importante nesse caso do Angulo lembrar que não é a primeira vez que ele tem o nome especulado no Santos. Em 2019, no segundo mês de Jorge Sampaoli, saudades, volta, não precisa voltar agora, estamos felizes com o Bustos, desde que o argentino tinha chego, em 2019, no segundo mês ele pediu a contratação do Angulo, o Lance noticiou, e o Angulo ainda estava no Emelec, clube em que ele foi revelado no profissional, em 2016. Tinha, obviamente, anos a menos, tinha 23 e estava na sua melhor fase. Por estar na sua melhor fase, claro que o Santos não teve verba para contratar. Hoje, vem numa queda de produção justificada, a gente vai trazer possíveis motivos, e aí o Santos conseguiu. Até porque o Bustos conhece, gosta de jogadores que passaram pelo Equador, não necessariamente equatorianos, no caso ele mas conhece jogadores de lá, e encarou, né, pelo Barcelona. Pelo Barcelona acho que não, porque ele chega depois, mas pelo Delfim com certeza encarou o Angulo em algum momento e conhece o jogador. Não que pelo São Paulo ter pedido é certeza de ser bom. Ele pediu o Uribe também, a gente não está aqui tirando esse crédito, inclusive centroavante, ou seja, meses depois de não conseguir o Angulo, ele recuperou o Sacha primeiro e depois pediu o Uribe e aí deu muito errado. Bom, como eu falei, naquela época ele estava no Emelec e vindo do seu melhor ano de artilharia na carreira. Em 2018, ele tinha feito 31 gols em 45 jogos, que é uma marca espetacular, claro, no futebol equatoriano, que não no caso de Barcelona, nem do próprio Emelec, que na época estava mais forte do que é hoje, enfim. O futebol equatoriano, dos times grandes para baixo, tem uma queda muito grande. Claro que você meteu um monte de gol, você foi lá e fez, não estou tirando mérito. É contra adversários um pouco mais fracos do que ele vai encontrar no Brasil. Mas os números dele pelo Emelec foram ótimos, né? 10 gols e 25 jogos na primeira temporada, 2016. Depois, 16 gols em 35 jogos, também uma marca de 1 a cada 2 jogos, basicamente, é ótima. Aí teve esse ano de 35 em 45, uma marca espetacular. E no último ano dele no Emelec, 9 em 21, ou seja, mais ou menos 1 a cada 2 jogos também, como nos anos anteriores. Aí ele é vendido para o Cruz Azul, faz 10 jogos e não faz gol. É emprestado para o Tijuana, também no México. Em 12 jogos no primeiro ano, faz 4 gols. No segundo ano, em 17 jogos, faz 3 gols. Volta ao Cruz Azul ano passado, em 18 jogos, 7 gols, é uma marca aí que já volta aos bons tempos. De novo, basicamente 1 gol a cada 2 jogos e pouquinho. E nesse último ano aí sim uma queda grande, na última temporada, 31 jogos, só 5 gols. É uma queda bastante acentuada. Mas por que eu digo que a aposta é válida, mesmo com essa queda de produção? Por alguns motivos. Primeiro que nem todo mundo se encontra em todas as ligas do mundo. O Uribe foi muito bem no México.
Pega os vídeos de análise do Uribe quando ele chega no Santos. Ele foi bem no México. Tanto que aí vai parar no Flamengo, se eu não tô errando a ordem. Mas enfim, ele foi bem no México. Veio pro Brasil e falou depois de sair do Santos: os zagueiros brasileiros são muito velozes, não me encontrei. O Angulo não foi bem no México. Mas se o cara vai bem no México e vai mal no Brasil, quer dizer que o cara que foi mal no México não vai bem no Brasil. Pelo contrário, pode ser que ele se adapte melhor. O meu ponto sobre o Uribe e sobre o Angulo é a adaptação ao estilo. De repente, ele consegue se encontrar melhor contra zagueiros, defensores brasileiros, enfim, que jogam no Brasil, não necessariamente brasileiros. Ele pode se encontrar melhor. Outros tantos jogadores não foram bem no Equador, mas se encontraram em outras ligas. Ele foi muito... Ligas é ótimo, né? Ligas. Ele foi muito bem no Equador e pode render no Brasil. Inclusive é o que a gente torce para que aconteça, porque é uma contratação baseada nos conhecimentos do Bustos, de futebol equatoriano. O próprio Angulo, o Julio, enfim, jogadores que ele enxergou no futebol equatoriano, tendo qualidade para se adaptar ao Brasil. Ele também, o Angulo também, jogou na seleção do Equador algumas partidas. Nas eliminatórias para a Copa, foram 5 convocações. Ele não entrou em todos os jogos, foi reserva em todos, mas estava na seleção do Equador em 5 jogos. Por que isso é importante pontuar? Porque o Equador foi para a Copa. O Equador terminou em quarto a classificação das eliminatórias aqui na América do Sul e está na Copa, não tem repescagem nada, está na Copa junto com o Uruguai, Brasil e Argentina. O Peru foi para a repescagem contra o time da Ásia, que vai ser a Austrália ou Emirados Árabes Unidos, mas essa é outra história. O Equador está na Copa. Então, a Copa, que é em novembro, a convocação, digamos, em outubro, ele tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, talvez um pouco de outubro. Ele tem 6 meses, basicamente, para se mostrar ao técnico do Equador, para quem sabe ser convocado para amistosos, para quem sabe ir para a Copa. Se ele chega aqui e arrebenta, ele pode ir para a Copa. Com todo respeito à seleção do Equador, os atacantes de lá não são grande coisa. O titular até hoje é o Ener Valencia, que com todo respeito não é nenhum craque. É bom, jogaria no Santos inclusive, mas não é nenhum craque. Tem outros, tem o do CSKA, agora que eu esqueci o nome. Mas enfim, o CSKA da Bulgária, se não me engano, não é nem o russo, mas enfim, pode ser qualquer que seja. Não tem nenhum craque lá, super titular absoluto, que o Equador não vai convocar ninguém no lugar. Tem espaço. Tem vaga para ser disputado. O Equador sofreu nas eliminatórias, se classificou com uma rodada de antecedência, mas perdendo, por exemplo, para o Paraguai. Não foi uma campanha super fácil. Aqui, ali de Brasil e Argentina para baixo, né, abaixo da dupla, foi bastante embolado. Então, assim, tem vaga. E se você pensar que ele rescindiu o contrato lá e está chegando de graça, se ele vai para a Copa e vai bem, ou aparece algum jogo assim, razoavelmente decentemente, de forma decente, o Santos pode vendê-lo, o Santos pode lucrar. É muito importante, tanto para o Santos quanto para o Angulo, que ele seja convocado. E, cara, jogadores sul-americanos têm muito essa vibe de seleção, principalmente essas menores que não vão constantemente para a Copa. O Equador não foi para a Rússia, veio para o Brasil, mas não foi para a Rússia. Eles têm muito essa paixão de fazer o milagre, quer colocar o país deles na Copa. Agora que ele conseguiu pegar uma vaguinha, é aquele extra que serve sim como motivação. Se tem uma coisa que eu acredito no futebol, é motivação de jogador para ir para a Copa do Mundo. Então, é um ponto importante. Se vai bem, o Santos pode vendê-lo, por exemplo. Então, ele tem aí 6 meses para brilhar no Santos. Não sei o tempo de contrato, claro, a gente ainda não sabe. Eu tô gravando só para deixar claro, 1h30 da tarde exatamente agora dessa quinta-feira. Então, a qualquer momento pode sair, mas só para pontuar que nesse momento eu não sei. Então, é muito importante o Santos pensar à frente. Acho uma aposta muito válida. E é centroavante mesmo. Você pega a média dele de toques na bola por jogo, é média de centroavante. Baixa, porque a bola chega, pá, bate. Pega os vídeos de melhores momentos, tem um monte aí no YouTube. É tudo recebendo, batendo. Às vezes domina e bate. Driblar, passar, não é muito a dele. Mas tá tudo bem, se você entende que você precisa. Eu nem acho que precisa, a gente já vai discutir isso em instantes. Mas se o Bustos entende que precisa de um cara para ter esse domínio físico dentro da área, ele encontrou alguém que tem essa capacidade. Agora é o que eu quero falar. Precisa? Não sei. Eu não vou nem responder se sim ou não, vou deixar para vocês nos comentários. Por quê? Hoje, o Santos tem no elenco os seguintes atacantes. O Johan Julio, tudo bem. O Léo Batistão. O Marcos Guilherme, que aparentemente o Bustos não vai utilizar. O Ângelo, o Lucas Barbosa e o Lucas Braga. Esses que eu citei, eu acho que eles brigam mais, ou no caso do Batistão, com o Goulart, do Julio talvez também, mas o Julio e os outros para as pontas. O Angulo, por mais que já tenha jogado na do Goulart anteriormente, é mais centroavantão. Então ele briga com o Marcos Leonardo e com o Juan, os outros dois que eu citei.
Vamos começar com o copo meio cheio. O Santos tem 3 competições, eu espero que dure bastante nas 3. Obviamente o brasileiro vai, mas Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Na primeira fase, por exemplo, nos 3 primeiros jogos, você já não tem o Marcos Leonardo. Não sei se vai dar tempo de inscrever o Angulo, se ele já confiaria em ser titular na terça-feira, mas vamos dizer que sim. Por 3 jogos você já tem uma posição para o Angulo ali, no lugar do Marcos Leonardo que não vai jogar. Pensando em Copa do Brasil, em brasileiro, em viagens longas, o Santos joga em Buenos Aires, na Argentina, terça-feira, domingo contra o Flu, ou sábado, acho que é sábado. Joga no meio de semana contra, eu acho que a La Calera, na Sul-Americana, mas enfim, vai pegar o Coritiba. Então assim, viagem, é brasileirão, viagem, brasileirão. Talvez revezar, e eu sou um adepto do revezamento, da adaptação aos adversários, seja importante ter alguém junto ao Marcos Leonardo e não necessariamente titular no lugar do Marcos Leonardo. Claro que aí o Juan fica bastante para trás, isso é inevitável, o Juan vai ser o segundo reserva, seja quem for o titular, um dos dois, Marcos ou o Angulo, o reserva um dos dois, e aí o Juan vai ficar bastante para baixo nessa fila. Mas agora com o copo meio vazio, e eu sou adepto, nesse caso, do copo meio cheio. Eu acho que é importante você ter esses dois, desde que um não roube a posição do outro. Ambos revezem. Tá melhor hoje? Joga. Olha, hoje eu acho que encaixa melhor o Marcos. Hoje eu acho que encaixa melhor o Angulo, um cara mais... enfim, mais forte, que seja. Vamos revezar. Show. Esse é meu lado. Por outro lado, e a gente abre todos os lados para discussão aqui, tem a questão de uma fala do Edu Dracena no dia 21 de janeiro deste ano. Eu leio a matéria no UOL. Edu Dracena vê renovações como reforços no Santos. Abre aspas, contratamos 6, pô. Fecha aspas. As aspas completas agora. Essa foi só do título. Cadê? Aqui. Renovamos com João Paulo, Ângelo e Marcos Leonardo. Os caras falam que eu só contratei 3, mas renovamos com quem seria reforço. O treinador pediu 6, olha aí. No caso o Carille. Olha aí, contratamos 6, pô. Ele até deu uma risada, então a gente entende que é uma brincadeira. Mas é inegável que ele chamou a renovação do Marcos Leonardo de reforço. O Marcos Leonardo de reforço. Se você enxerga o Marcos como reforço, você precisa tê-lo em campo, jogando. Afundar o Marcos no banco, se esse for o caso, eu não acho que seja, e torço para que não seja, acho que o revezamento é o melhor, você queima um reforço e queima um ativo, né? Já que o Santos agora só pensa em ativos, essa linguagem e tal. Não sou adepto, mas entendo. Afundar o Marcos no banco, se isso acontecer, é um erro grave. Tem que ter espaço para os dois, não necessariamente juntos, mas, por exemplo, o que o Bustos fez contra o Palmeiras. O Marcos foi banco lá. O Goulart jogou mais avançado. De repente, contra um outro adversário, ele acha que o Angulo pode ser o cara que vai fechar essa linha de marcação mais forte, com mais corpo. Ah, mas hoje a gente vai jogar no contra-ataque, pode ser o Marcos para correr mais. Então a gente, não que o Angulo não corra, tô dando exemplos. Então eu acho que é importante revezar e não afundar, sumir com o Marcos Leonardo do time, ainda mais quando você renova com ele e fala que é reforço. Então não pode ter essa incongruência, não estou falando que há uma incongruência, estou falando que ela não pode existir, não pode ser concretizada. De resto, eu gostei da contratação, acho que entre ele, o Maranhão, o Rodrigo Fernandes e o Johan Julio, o Angulo é o que tem mais chances de dar muito certo. A gente torce para que os 4 deem. É claro, espero o comentário de vocês aqui embaixo. E é isso. Beijo pra vocês, tchau.